Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7 ao 12. Efésios 1, 7 ao 12. A palavra de Deus diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós temos sentido, ó Deus, a tua bênção nesta série da carta aos Efésios. E nós queremos te suplicar que o Senhor continue nos abençoando, abrindo a porta à palavra, para que venhamos a compreender, a entender as maravilhas da tua lei. É em Cristo Jesus que eu te oro e que eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema da nossa mensagem hoje, do nosso estudo, dando sequência assim à exposição da carta de Paulo aos Efésios, é as bênçãos provenientes de Deus, o Filho. Nós estamos estudando à luz deste capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 ao 14, as bênçãos que procedem da Trindade. Já vimos as bênçãos do Pai e agora estaremos vendo as bênçãos provenientes de Deus, o Filho. Após termos considerado as bênçãos espirituais que nos são concedidas diretas e exclusivamente pelo Pai, você pode ver isso aí do versículo 3 ao versículo 6. Nós, neste segundo ponto, estamos entrando na exposição e vamos examinar as bênçãos que nos vêm através do Filho. As bênçãos do Pai que nos vêm através do Filho. Porém, antes de adentrarmos nessa exposição, eu queria destacar 3 coisas, à guisa de introdução, para que você entenda o texto, para que você comece a ter uma visão global do texto. Primeiro, é que a primeira coisa que nos chama a atenção em relação a estas bênçãos que chega até nós através do Filho, é que elas acontecem no tempo presente. Enquanto as bênçãos do Pai estão todas ligadas ao passado, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, nos elegeu, Ele nos abençoou com todas estas bênçãos lá na eternidade. Agora, o texto sagrado vai nos falar de bênçãos que estão mais presentes, que estão mais próximas a nós, que são essas bênçãos do Filho. Dr. William Hendricks, que é um grande comentarista bíblico, ele diz que neste segundo parágrafo, a atenção é desviada do céu para a terra, do passado para o presente e, em certo sentido, do Pai para o Filho. Do verso 3 ao 6, o nosso olhar estava voltado para o céu. Agora vai começar a voltar-se para a terra. Do verso 3 ao 6, o nosso olhar estava voltado para Deus, o Pai. Agora, do verso 7 ao 12, o nosso olhar se volta para o Filho. Em segundo lugar, podemos dizer que vemos aqui nestes versos algumas das palavras mais importantes da Escritura
relacionadas ao plano da salvação. Quais são essas palavras? Redenção, remissão, graça. Então esse texto, esses versículos do 7 ao 12, eles contêm as palavras mais importantes no que diz respeito ao plano da salvação que alguém pode compreender. Redenção, remissão, graça, tudo isso nós vamos ver nesse estudo. Por último, a guisa ainda de introdução, nós vemos aqui nessa perícope que Paulo nos revela o propósito eterno de Deus o Pai. Qual é o propósito de Deus o Pai? Olha o que diz aí o texto. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Olha qual é o propósito do Pai. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, qual é o propósito eterno de Deus o Pai? É que todas as coisas convergem para Cristo. Todas as coisas se voltam para Cristo. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo se volta para a pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quais são as bênçãos que chegam até nós através do Filho? As bênçãos do Filho. 4 bênçãos nós vamos ver aqui nesse texto, e eu queria que você pudesse manter a Bíblia aberta e acompanhar conosco. A primeira bênção é a bênção da redenção. A bênção da redenção. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A primeira bênção está aqui. A bênção da redenção. O que significa redenção ou redimir? É muito importante, quando nós nos deparamos com uma palavra dessa, pararmos um pouquinho para entender o que ela significa, o que quer dizer redenção ou redimir. De acordo com a língua grega, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza neste verso, e que foi traduzida como redenção, o significado básico dessa palavra seria uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Isso é o que quer dizer redenção. Libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Então, a primeira bênção que nos vem através do Filho é que nós fomos comprados, nós fomos resgatados a partir de um pagamento. Houve um preço. Dr. William Barclay, comentando a respeito desta palavra redenção na língua grega, ele diz que esse termo, ele vem de um verbo que significa resgatar e se usa para o resgate do homem feito prisioneiro de guerra ou escravo. Essa palavra redenção na língua grega era usada quando você ia resgatar um prisioneiro de guerra, ou então quando você ia numa feira de escravos e você comprava um escravo e dava a ele a liberdade. Isso era redimir, resgatar a pessoa mediante um pagamento. Mas aí o Dr. William Barclay, ele ainda continua dizendo que essa palavra aplica-se também à libertação do homem da pena de morte merecida por algum crime. É a palavra que se usa para referir-se à libertação divina dos filhos de Israel da escravidão do Egito, assim como ao resgate contínuo do povo eleito em tempo de tribulação. Em cada caso, pensa-se em que o homem é redimido e liberado de uma situação da qual era incapaz de libertar-se por si mesmo ou por outros meios. É muito importante isso aqui.
Porque essa palavra, ela está mostrando para nós que o homem está numa situação ou de prisioneiro, ou de escravo, ou ele está condenado à morte, e que ele não poderia jamais libertar-se por si mesmo, se não houvesse um preço, um pagamento muito alto por ele. Então, essa palavra é muito rica. Paulo diz, pois, em primeiro termo, que Deus redimiu os homens de uma situação da qual jamais teriam podido redimir-se por si mesmos. Jamais. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para com esse sangue nos comprar para Deus, nós jamais, por nós mesmos, alcançaríamos essa graça, essa salvação. É muito bom sabermos que éramos escravos, prisioneiros e estávamos condenados à morte. Porém, o Senhor Jesus Cristo nos libertou, comprando-nos com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Você pode ver isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Você pode ver quando Pedro vai falar dessa libertação, desse resgate da nossa vida, a partir do sangue do Senhor Jesus Cristo. O Dr. Russell Shedd, comentando esse texto, ele diz assim: Deus rompeu as algemas da escravidão, nele temos a redenção. Portanto, não podemos viver escravizados a nenhum tipo de pecado, pois ele nos oferece essa bênção continuamente. Isso não é algo que simplesmente aconteceu lá no Calvário. Essa bênção da libertação da escravidão do pecado, ela acontece na nossa vida continuamente. Então a gente não pode jamais voltar a ser escravo de qualquer coisa. O crente não pode ter vício, o crente não pode ser escravo de absolutamente nada, porque ele foi comprado, ele foi liberto, ele foi resgatado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Devemos, antes, reconhecer nossas fraquezas e, arrependidos, chegarmos diante dele, clamando por perdão e libertação. Você está com algum problema, com algum vício, com algum pecado, com alguma coisa? Se arrependa, chegue diante do Senhor, clame por libertação e você vai ser livre. Não podemos esquecer que o contexto destas palavras, redenção e remissão, é o Império Romano. E de acordo com o Dr. Warren W. Wiersbe, nessa época havia cerca de 6 milhões de escravos comprados e vendidos como se fosse objeto. 6 milhões de escravos. No entanto, era possível comprar um escravo para libertá-lo. E foi isso o que Cristo fez por nós. Lembre aqui uma grande feira de escravos. E alguém chegando lá e comprando um escravo. E na hora que ele dá o pagamento por aquele escravo, ele diz para o escravo: agora você está livre, pode viver sua vida. Você está livre. Quando alguém comprava um escravo, o escravo era um objeto. O escravo não tinha nenhum valor em si mesmo. O escravo era tido até como alguém que não tinha alma. Então, quando alguém comprava um escravo, ou ele podia libertá-lo, ou matá-lo, ou colocar esse escravo para trabalhar na sua propriedade. Conta-se que um homem foi numa feira de escravos e comprou uma escrava, e na hora que ele comprou aquela escrava, que ele trouxe ela, que o negociante trouxe ela à presença desse homem, aquela escrava cuspiu no rosto dele. E aquele homem disse para ela: você está livre. E ela cuspiu no rosto dele mais uma vez. Ele disse: você não entendeu. Eu comprei você, não foi para lhe usar. Eu comprei você, não foi para lhe prejudicar. Eu comprei você para lhe dar a liberdade. Você está livre. Pode ir embora. E diz a história que aquela mulher começou a chorar. E ela disse: a partir de hoje eu serei sua escrava. Eu serei sua escrava, porque agora eu vi o valor que você
me deu. Eu quero ser seu escravo por amor. Então, meus irmãos, a primeira bênção é essa, a bênção da redenção. Nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos resgatados, libertados pelo Senhor Jesus Cristo. Segunda bênção é a bênção da remissão. Ou seja, além de comprados por bom preço, nós temos a bênção da remissão. O que é remissão? É o perdão dos nossos pecados. Olha aí o que diz ainda o versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão. O Senhor não só nos comprou com o seu precioso sangue, mas também nos concedeu o perdão para todos os nossos pecados, passados, presentes e futuro. O Senhor não só nos comprou, o Senhor nos oferece perdão para todos os nossos pecados. Frise isso, todos. Os pecados passados, os pecados presentes e aqueles que eu ainda vou cometer. Ele já foi alcançado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. William Hendricks diz que a redenção não seria completa sem a aquisição do perdão para os nossos pecados. Não adiantava Jesus ter nos comprado e não nos perdoar, porque se ele comprasse e não nos perdoasse, ele poderia, por exemplo, tirar a nossa vida. O senhor de escravos, ele poderia chegar e comprar o escravo e matar aquele escravo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele compra e ele perdoa todos os nossos pecados, todos. É claro que isso não nos dá direito, nem nos dá incentivo para pecar. O fato de saber que o Senhor Jesus Cristo perdoou os meus pecados passados, presentes e futuros, não me dá direito nem incentivo para pecar. Pelo contrário, me leva a ser grato. Me leva a colocar-me cada vez mais na presença dele, agradecendo a ele por uma obra tão preciosa na nossa vida. É interessante que a maioria dos comentaristas entendem que Paulo, ele tem em mente aqui, quando ele usa essa palavra remissão, perdão dos pecados, ele tem em mente aqui Levítico capítulo 16. O que diz lá em Levítico capítulo 16? Você vai entender o que é esse perdão oferecido por Jesus, se você entender o que está lá em Levítico 16. Levítico 16 fala que havia o bode que era morto e o seu sangue aspergido e colocado diante de Deus, e havia outro bode aonde o sacerdote impunha as mãos sobre aquele bode e ele era levado para o deserto para nunca mais ser visto. Paulo tem em mente aqui exatamente essa cerimônia do dia da expiação, quando ele usa a palavra remissão, perdão para os nossos pecados. Ou seja, o Senhor perdoou os nossos pecados e ele jamais se lembra dos nossos pecados. Jamais se lembra, nem tampouco ele quer se lembrar. É aquilo que está lá em Colossenses 2,14. Ele rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós. Todo. Ele não só comprou a mim e você, mas ele nos ofereceu um perdão para os nossos pecados, passados, presente e futuro. E ele jamais se lembra desses pecados, nem tampouco joga na nossa cara. Ele rasgou a dívida. Alguns evangélicos usam até uma expressão muito conhecida, que o Senhor pegou todos os nossos pecados, jogou no mar do esquecimento e colocou uma plaquinha, proibido pescar. Às vezes até o pessoal coloca no Facebook,
não existe mar do esquecimento na Bíblia. O que a Bíblia diz é que o Senhor, ele não se lembra mais. Ele não quer saber mais dos nossos pecados. Mar do esquecimento já é folclore evangélico. Mas a ideia é que o Senhor não se lembra. Ele perdoa todos os nossos pecados. Então é muito importante, meus irmãos, nós vermos isso aqui. Primeiro, a bênção da redenção. Nós fomos resgatados, comprados, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a bênção do perdão, da remissão, do perdão completo, absoluto, para todos os meus pecados. A terceira bênção que Paulo vai enumerar nesse texto, que nos vem através do Filho, é a bênção da revelação dos mistérios de Deus pela sua graça. A bênção da revelação dos mistérios de Deus pela sua graça. Olha o que é que diz aí a palavra do Senhor. Versículo 7, o finalzinho, até o versículo 10. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Se você puder frisar isso aí, é muito importante. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A bênção da revelação dos mistérios da graça de Deus. É na pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus o Pai, através da sua graça, nos revela os seus mistérios. E é muito importante essa palavra que Paulo utiliza aqui, mistério. O Dr. Russell Shedd é muito feliz quando ele afirma assim: Cristo abriu o livro de informações. Ele nos oferece o seu plano para o futuro, que é maravilhoso em todos os sentidos. Assim, não há necessidade de ficarmos desesperados diante da maneira como o mundo parece estar se tornando cada vez mais sujeito às forças do caos. Não, pelo contrário. Dizem os versículos 9 e 10, Deus já propôs, e ele não pode ser contrariado neste seu propósito, que todas as coisas um dia vão convergir em Jesus Cristo, que estará encabeçando tudo mesmo. Cristo abriu as cortinas e nos revela esse plano perfeito, glorioso de Deus o Pai. Parece que o mundo está à deriva. Parece que o homem está com as rédeas da história e da humanidade em suas mãos. Mas não. Tudo converge para a pessoa de Cristo. O Pai tem um plano. É que todas as coisas, um dia, elas estarão se voltando para o Filho. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o cabeça de todas as coisas. Não podemos esquecer essa realidade. Cristo como cabeça de tudo. De tudo. Isso já acontece hoje. Ele é o cabeça da igreja. Ele defende aqui no texto, no versículo 22, e também na carta aos Colossenses, ele é o cabeça sobre tudo. Ele é o cabeça da igreja. É importante entender que a palavra mistério nesse texto não significa algo sinistro ou místico, mas simplesmente aquilo que ainda não tinha sido revelado. Aqui não tem nada de místico. Como um colega nosso que ficou um tempo meio tantã,
E aí tudo para ele era mistério, mistério, mistério. E ele está lendo a Bíblia, vocês sabem disso. E ele encontrou lá, é mister. E ele disse a Luiz, Luiz, isso aqui é um mistério. Não, mister significa é necessário. Não tem nada a ver. Então Paulo não está falando aqui de algo misterioso, místico. Não. Paulo está falando simplesmente de algo que ainda não tinha sido revelado. E o que não tinha sido revelado ainda? Que todas as coisas convergem, apontam para Cristo. Esse é o plano do Pai. Esse é o plano. Então, o mistério aqui é que o pecado separou o homem de Deus, do próximo, de si mesmo e da natureza. O pecado desintegra, rasga, separa todas as coisas, mas em Cristo, Deus juntará todas as coisas na consumação dos séculos. O pecado separou, mas em Cristo todas as coisas vão juntar-se novamente. Então é importante a gente ver essa questão aqui dos mistérios de Deus sendo revelado pela sua graça. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava por trás da cortina, agora em Cristo está sendo aberto. O livro das informações de Deus está sendo colocado diante de nós. Por que isso é importante, irmãos? Porque isso traz para nós alegria, confiança, segurança. Você pode levantar de manhã com o pé direito, não porque você tem um pensamento positivo, não, mas porque você sabe que uma folha não cai da árvore se não for permissão de Deus. Porque você sabe que ninguém nesse mundo está tomando uma decisão que não esteja dentro do plano eterno de Deus. Os homens achavam que estava matando Jesus, e isso manifestava o poder de Roma, isso manifestava a trama dos judeus, mas tudo fazia parte desse plano eterno de Deus. Tudo. É aquilo que os reformadores e o próprio Agostinho, lá no século III, século IV, já dizia: até o diabo é servo de Deus. Ele cumpre os propósitos de Deus. Ele não pode ir além do que Deus quer, do que Deus permite, do que Deus manda. Até o diabo. Lutero dizia que o diabo é como um cachorro que está na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Tem crente que tem medo do diabo, que tem medo de demônio, que tem medo disso, daquilo. Querido, o diabo está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Ele é uma criatura de Deus, onde Deus manda. E aí é importante a gente ver isso, porque na teologia popular, na mentalidade popular das pessoas, parece que Deus e o diabo são dois rivais com o mesmo poder. Que na briga, tem hora que esse aqui está prevalecendo e o outro está lá embaixo. Não, querido, não existe essa briga. Essa visão dualística dos gregos, né? Do bem e do mal. Não. Na verdade, só existe um rei, um soberano sobre todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso, que está caminhando a história para um fim, para que ela venha convergir para o seu filho. Nós vemos aqui, nesse texto, não só a bênção da redenção, a bênção da remissão, a bênção de termos os mistérios de Deus sendo revelado a nós pela sua graça, mas em quarto lugar, nós temos aqui a bênção de sermos feitos herança em Cristo Jesus. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O apóstolo Paulo está revelando um mistério da parte de Deus. Qual é o mistério? Todas as coisas
convergem para Cristo. E ele vai terminar dizendo aqui que nós também somos feitos herança. Ele termina essa perícope sagrada destacando o plano de Deus ao constituir uma família composta de judeus, quando ele usa a palavrinha nós, no versículo 11 e 12, e também dos gentios, quando ele vai usar lá no versículo 13 e 14, vós. Quando ele diz nós, ele está falando dos judeus, ele se inclui. E quando ele diz vós, ele está se dirigindo aos irmãos de Éfeso, que eram gentios, e ele está dizendo que é um mistério de Deus, que em Cristo Jesus nós somos feitos herança, nós fazemos parte da família de Deus. Deus está fazendo um povo, a sua igreja em Cristo Jesus, que é composta de judeus e gentios. É muito interessante, meus irmãos, que Paulo ele está chamando a atenção aqui para os eleitos de Deus, que formam essa herança de Deus. Na verdade, o que estamos contemplando aqui nos versos 11 e 14, se você der uma olhada, é o alcance das bênçãos e riquezas espirituais da parte do Deus triuno. Aquelas bênçãos que nós começamos a ver lá no versículo 3, ela tem um alcance muito amplo. Ela chega para os judeus e chega para os gentios. Ela chega para toda a humanidade. John Stott chama a atenção para isso e destaca que Paulo acrescenta mais um parágrafo para enfatizar que as bênçãos pertencem igualmente aos crentes judeus e aos crentes gentios. É importante dizer que em Cristo não só somos a herança de Deus, mas também temos uma herança da parte de Deus. Leia lá 1 Pedro 1, verso 1 ao 4, e você vai ver que você não só é herança de Deus, mas você tem uma herança da parte de Deus. Você é abençoado em Cristo Jesus. Você passou a ser família de Deus, povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Já pensou que privilégio? E esse privilégio vem através do Senhor Jesus Cristo. Então é importante, meus irmãos, nós vemos essas bênçãos que nos são transmitidas pelo Senhor Jesus, que vem até nós através do Senhor Jesus. Mas eu queria concluir esse estudo chamando a sua atenção lá no versículo, quando do versículo 7 ao 10, Paulo está falando dessas riquezas, dessas bênçãos em Cristo Jesus, e ele fala de sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. E o que significa isso? São duas palavras na língua grega muito interessantes: sofia e phronesis. Sofia tinha a ver com a sabedoria das coisas celestiais, das coisas altas, das coisas grandes, das coisas espetaculares, a sabedoria dos deuses. Então ele está dizendo que em Cristo nós temos essa sabedoria. Mas não só essa sabedoria, ele derrama abundantemente sobre nós sabedoria e prudência. O que é prudência? É essa sabedoria que nos leva a conhecer não só as coisas excelentes, aquilo que pertence aos deuses, mas a sabedoria que nos leva a tomar as decisões certas no nosso dia a dia, a lidar com as coisas do nosso dia a dia, com as coisas daqui, com as coisas pequenas. Porque tem muita gente que é um PhD, um doutor, conhece de tudo, é uma enciclopédia ambulante, mas não sabe tomar uma decisão. Não tem sabedoria prática, não tem prudência na sua vida, no seu dia a dia. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus, em Cristo Jesus, ele derrama abundantemente sobre nós sabedoria,
esse conhecimento das coisas celestiais, mas Ele derrama sobre nós prudência, capacidade de tomar as decisões certas, na hora certa, pelas razões certas. Ele nos dá a graça de não fazermos, como diz o ditado popular, besteira, dar com a cara na parede. Então, querido, resumindo, o quanto nós recebemos de bênção através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos comprados, nós somos perdoados, nós temos revelado para nós os mistérios de Deus, o plano eterno de Deus, que todas as coisas apontam para Cristo. Nós temos revelado para nós que a partir de Cristo, judeu e gentio formam um povo só, uma nação santa, a igreja, o povo de Deus. E nós temos sabedoria e prudência para a nossa vida. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós idolatramos os judeus, nós idolatramos Israel, nós idolatramos o povo que está lá naquela terra. Mas Paulo está dizendo aqui que Deus, Ele não é o Deus dos judeus como nação, do povo de Israel como nação. Você pode ir a Israel, você pode visitar Israel, não tem problema. Você não pode idolatrar. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não é Israel nação. O povo de Deus são os judeus e gentios que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus, é a igreja de Deus. E nós só vamos ter essa sabedoria, esse conhecimento das coisas celestiais, do plano, do propósito eterno de Deus, quando Deus derramar sobre nós essa graça abundantemente. E nós só vamos ter condições de dirigir a nossa vida quando Deus, através do seu Filho, nos der prudência. Então fica aqui essa palavra, essa sequência do capítulo 1 da carta aos Efésios. Você é abençoado em Cristo Jesus. Você teve as bênçãos do Pai revelado, a eleição, a predestinação, a adoção, e agora você está vendo as bênçãos do Filho. A redenção, a remissão, a revelação dos mistérios. Você está vendo aqui o Filho de Deus trazendo bênçãos sem medidas para a minha e para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra em nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus pegue essa palavra e mexa comigo, mexa com você e nos mostre o quanto nós já somos abençoados. Que Deus abençoe os irmãos.